Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. SS Ishinose Honami. O dia a dia de Ishinose Honami. A professora com certeza está atrasada. Depois que o sinal tocou, a professora ainda não havia chegado. Embora nossa professora sempre chegasse atrasada, ela nunca havia chegado tão atrasada como hoje. Será que ela está doente? Se fosse esse o caso, um professor substituto não deveria vir aqui. Enquanto todo tipo de especulação estava sendo feito, a porta da sala de aula se abriu. Bom dia a todos. Você também está de bom humor hoje? Fua. A aula da manhã já havia começado há alguns minutos quando a professora chegou bocejando. Você parece muito sonolenta, Hoshinomiya Sensei. Sim, aconteceram algumas coisas. Ontem eu bebi demais, afo. O WA, você fede álcool. Você fede álcool, professora. Shiro-chan, que estava sentada na frente, lamentou enquanto apertava o nariz. Não é nada, não é nada. Provavelmente não estarei com cheiro forte ao meio-dia. Eu sinto que esse não é o problema aqui, ela é uma professora pouco apresentável. No entanto, talvez fosse justamente por causa desse tipo de professora que a classe B tinha esse clima descontraído. Ah, já é dessa vez. O fluxo do tempo de hoje começou muito cedo. Eu acredito que é porque você estava atrasada. Tenho certeza de que a maioria dos alunos da classe estava pensando isso. Anunciarei o resultado do simulado feito há algum tempo. Depois disso, explicarei em detalhes as coisas que acontecerão no futuro, então ouça com atenção. Hoshinomiya Sensei, enquanto relaxava a atmosfera, colou os resultados do exame simulado no quadro negro. As pontuações dos testes de todos estavam lá. A margem da nota de aprovação, se alguém fosse reprovado nas provas durante os exames intermediários, seria expulso imediatamente. Os resultados dos testes também podem influenciar os pontos de classe e assim por diante. Ela explicou esse sistema escolar único. Terminada a explicação, provavelmente por influência da ressaca, a professora disse estou com enjoo e foi embora. Depois de esperar um pouco, ela voltou. Ela tinha um olhar refrescante. Professora, posso fazer-te algumas perguntas? Decidi fazer a ela as perguntas que pensei enquanto ela não estava aqui. É claro, é claro. O que é, Ishinose-san? Entendo que esta escola é baseada na meritocracia, então entendo também que as provas vão influenciar na avaliação da classe posteriormente. Como resultado, quero perguntar os resultados das outras classes. A princípio pensei que não podíamos pedir notas individuais, mas na realidade as notas da classe B foram tornadas públicas. Se for assim, para competir no que parece ser um cursinho a ser promovido nesta escola, todos deveriam ser tornados públicos. Você realmente tem bons olhos, mas infelizmente, Ishinose-san, você entendeu errado. Claro, as pontuações das outras classes também são divulgadas. Não as pontuações individuais, mas as pontuações médias. Ao dizer isso, Hoshinomiya Sensei sorriu um pouco e postou outro pequeno pedaço de papel. Além da nossa classe B, todas as notas médias das classes estão nela. Não me diga, você pode me dizer isso se não for ouvido por outras pessoas? Sim. Porque não há nenhuma regra que diga que devo dizer isso a você. Se você me perguntar e eu puder responder, eu vou te dizer, é esse tipo de sentimento. A maneira como ela respondeu inexpressivamente indicava que isso era muito comum. Parece que essa escola era mais complexa do que eu pensava, e não posso dizer com certeza se era mais problemática. Não revelar as diretrizes do concurso, não contar nada além das informações necessárias e mínimas. Parece que é preciso obter as respostas pessoalmente, perguntando uma a uma. Mas, nós somos uma classe muito forte. Mesmo que seja classe B. O leitor da atmosfera da classe, Shibata-kun, disse isso enquanto comparava as pontuações médias. De fato, se apenas olhássemos os resultados do simulado, a média dessa classe não variava muito em relação à classe A.
A diferença foi de apenas 2 pontos aproximadamente. Considerando que foi um teste surpresa, basicamente não deveria haver mais diferenças na disparidade entre as habilidades acadêmicas. Se, para nos prepararmos para os exames intermediários, considerássemos uma boa contramedida, provavelmente poderíamos ultrapassar sua pontuação. Depois que a professora saiu da sala, os alunos, que abrigavam suas próprias ideias, começaram a discutir vários tópicos. Voltando ao nosso tópico principal. As outras classes abaixo de nós são realmente idiotas. Os pontos da classe D tornaram-se 0 e suas pontuações médias para este exame simulado também são muito baixas. Parte dos alunos concordou com a opinião de Sibatakum. Contando apenas com o edital da escola, a gente não consegue entender muito. Mas acredito que essa minha ideia não deveria ser dita agora. No entanto, os colegas que estavam olhando para a nota média muito alta começaram a fazer barulho. De fato, talvez agora só possamos julgar assim. Mas é só isso e nada mais. Tendo a consciência de causar uma ondulação, joguei nela a primeira pedra. Ah! Ichinose, o que é isso? Se a divisão de classes fosse realmente baseada em habilidades acadêmicas, as chances de reversão para as classes mais baixas não seriam inexistentes. Mesmo que tudo se resuma ao esforço pessoal, eles também precisam arcar com muitas circunstâncias desfavoráveis. Se todas as pessoas de destaque estivessem reunidas na classe A, isso basicamente significa que não temos chance de reversão. Embora não seja preciso ser pessimista, também não é bom ficar aliviado com esse resultado. Também tenho a mesma sensação. Há uma clara diferença entre as classes D e A, no entanto, não acho que seja baseada apenas em habilidades acadêmicas. Na verdade, Ichinose foi a primeira no vestibular. Se eles usassem notas para determinar as classes, ela estaria, sem dúvida, na classe A. Entendo, de fato. Se eu estou na classe B porque tenho algumas deficiências ou cometi erros, então deve haver muitos alunos com notas tão altas quanto as minhas que são classe D ou C porque também têm problemas. Ou seja, se não são as competências acadêmicas que determinam a distribuição de classes, mas sim a competitividade, a partir dos resultados dos exames não seria estranho que as classes populares voltassem. Desde que tenha talentos excepcionais, os alunos que agora não podem estudar, com base nos métodos de ensino, também pode ser estendido a eles. Embora essa longa batalha dure 3 anos, já que atualmente ainda não sabemos como aumentar os pontos de classe, devemos aproveitar essa chance e começar a controlar um pouco e tentar o nosso melhor para gastar menos pontos. Atualmente, não acho que haja nesta classe pessoas que seriam expulsas por reprovação nos exames. Acredito que todos devem estudar juntos para as provas de meio de semestre e ter como objetivo o aumento da nossa nota média. O que você acha? Concordo. Também estamos um pouco preocupados. Ichinose-san, você pode nos ensinar? Claro! Depois de responder a isso, os participantes se reuniram um após o outro. Uau! Tem mais gente do que eu esperava. Espere um momento. Contei 15 pessoas. Se eu estiver sozinha, eu realmente teria minhas mãos cheias. Enquanto pensava em quem pedir ajuda, usei meu olhar para enviar um sinal pedindo ajuda. Eu vou ajudá-la. Quem respondeu ao meu sinal foi Kanzaki-kun, com quem não tive muito contato até agora. Kanzaki-kun, tudo bem? Haha. Como alguém que tem a classe A como objetivo, preciso ajudar no que posso fazer de melhor. Sendo habitualmente silencioso, ele realmente dá uma impressão saudável e geralmente está sozinho, calmo e bem comportado. Diante do pedido de Kanzaki-kun, aceitei sem rodeios. Olhando para as pontuações dos exames simulados que foram anunciadas, pelo fato de ele e eu termos obtido pontuações semelhantes, pode-se ver claramente que suas habilidades acadêmicas são altas. Não há nada para criticar por ele ser um tutor. Obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Por favor, cuide de mim. Depois disso, nos reunimos novamente para ir à biblioteca. Mesmo com a colaboração de Kanzaki-kun, 15 pessoas ainda era muito,
Primeiro precisávamos dividir os participantes em 2 grupos de estudo, um ao meio-dia e o outro depois da escola. Os participantes do meio-dia foram 7 pessoas. Evitar notas baixas é apenas o primeiro passo. Nosso objetivo era derrubar a classe e nosso objetivo ambicioso era um pouco alto. Ishinose-san, você teve as melhores notas durante os exames de admissão, certo? E você é muito sincera, você também é boa em cuidar das pessoas, porque você está na classe B? Não consigo imaginar o motivo. Por quê? Nunca pensei nessas coisas. Não me diga que a escola cometeu um erro. Não acho que a escola cometeria esse tipo de erro. Além disso, agora gosto de todos na classe B em comparação com a classe A, prefiro mais estar nesta classe. Essas foram minhas palavras sinceras. Encontrando-se por acaso e passaram apenas alguns meses, no que me diz respeito, todos na classe B já são meus amigos e camaradas importantes. Não quero considerar coisas como ser o único na classe A. Ishinose-san, eu gosto mais de você. Estendendo os braços, Shiro-chan me abraçou. Tratando-a como uma irmãzinha, acidentalmente acariciei sua cabeça. Shiro-chan não parecia odiar isso, pois fechou os olhos parecendo muito confortável. É ótimo que eu esteja na classe B. Eu também. Mako-chan queria abraçar Shiro-chan e eu, então ela se jogou em nós. Vamos tentar nos jogar neles também. Não faça coisas estúpidas. O ar na atmosfera congelaria em um instante. Para o Shibata-kun que queria se juntar ao círculo de garotas, Kanzaki-kun agarrou seu pescoço e o reprimiu. Tem muita gente. A biblioteca estava mais misturada do que o esperado, apenas com um olhar dava para ver muitos grupos estudando muito. A julgar pelo fato de não haver apenas primeiros anos, os exames realmente tiveram uma existência importante. Garantimos nossos lugares em um espaço vazio e começamos a revisar o que o professor nos ensinava. Como eram alunos com uma boa base, não havia problemas. Estudando em silêncio, respondendo perguntas de vez em quando. De repente, os arredores começaram um alvoroço. Parece que outros grupos que estavam longe de nós começaram um conflito. Achei que iria se acalmar rapidamente, mas não esperava que o barulho se tornasse cada vez mais alto. Mesmo que eu não soubesse o que aconteceu, alguém não conseguiu pensar em uma solução. Ishinose-san, vamos estudar em outro lugar. Não consigo me concentrar porque os caras ali estão fazendo muito barulho. A princípio, quis ser um pouco tolerante, mas os outros alunos pareciam ter chegado ao limite. É realmente um grande problema. A concentração de um momento atrás parecia mentira, todos mostravam uma expressão de exaustão. Vou chamar um pouco a atenção deles. Eu me levantei e me preparei para ir em direção aos caras que estavam discutindo. Espere um minuto. É muito perigoso, Ishinose-san. Os que estão lá são Sudoku-kun e Yamawaki-kun. Embora eu não conhecesse Yamawaki-kun, lembrou-me do nome de Sudoku-kun. Eu não sabia de onde os rumores foram espalhados, mas ele parecia ter uma personalidade extremamente violenta. Eu irei lá no seu lugar. Não é nada, Kanzaki-kun. Deixa-me cuidar disso. Se Kanzaki-kun fosse lá para mediar, havia uma probabilidade de que a situação piorasse. Os meninos têm o ego alto. Se fossem provocados, as coisas se tornariam problemáticas. Ok, pare. Eu forçosamente entrei entre as duas partes em disputa. Quem é você? Isso não é da sua conta, desapareça. O garoto que parecia querer agarrar alguém olhou Aki com um olhar penetrante. Porque ele estava irritado por estar com o humor tenso e seu rosto estava um pouco vermelho. Esse cara provavelmente era Sudoku. Como esperado de alguém com rumores com seu nome, uma pressão tão forte, mas não pude agir de acordo com suas palavras. Não é da minha conta. Sendo um dos alunos que usa esta biblioteca, não posso simplesmente fingir que não vi esse distúrbio. Se você realmente quer começar uma briga, pode fazer isso lá fora. Muitos alunos estavam preocupados porque não conseguiam se concentrar. Tirando outras pessoas, também tenho muitos amigos. Não posso fingir que não vi isso.
E vocês também, não o provocaram um pouco demais? Se você quiser continuar com isso, terei que relatar isso à escola. Mesmo isto pode afetar seus pontos. Isso estaria bem para você. Eu avisei a Mawaki-kun e os outros sujeitos à pressão de Sudoku, e eles ficaram em silêncio. Ao trazer à tona o fato de que isso poderia influenciar seus pontos, eles também recuariam obedientemente. Desculpe. Não planejamos fazer isso, Ishinose. A Mawaki-kun parecia me conhecer e se desculpou. Ser direto é muito bom. Vamos. Se continuarmos estudando em um lugar como este, seremos contagiados pela estupidez deles. Se sim. Eles pareciam odiar os outros pensando que estavam o recuando, então abandonaram essa última frase. É definitivamente por causa desse tipo de coisa que a briga nunca acaba. Ao todo, agora o oponente de Sudoku não estava aqui, então foi resolvido por enquanto. Mesmo que eles ainda quisessem ficar com raiva, eu teria que denunciá-los à escola, embora eu odeie fazer isso. Se vocês também querem continuar estudando aqui, fiquem quietos. Achei que eles não fariam nada exagerado, então só disse isso a eles. Sudoku provavelmente estava com raiva, mas seus amigos pareciam muito calmos. Tenho certeza de que tudo ficaria bem. Quando eu estava saindo, um menino apareceu em meu campo de visão por um instante. Naquela época eu me lembro de vê-lo na frente da sala dos professores. Enquanto pensava nisso, voltei para o meu lugar. Os olhos de Shiro-chan estavam brilhando. Como esperado de Ishinose-san. Tão corajosa. Realmente. Foi apenas um aviso muito comum, não foi? Foi porque Yamawaki-kun correu com o rabo entre as pernas assim que percebeu que era Ishinose-san. Por que isso? Eu nunca encontrei Yamawaki-kun uma vez. Veja, a última vez que a classe C teve uma disputa conosco, Ishinose-san resolveu, certo? Tenho certeza de que foi por isso. Os meninos da classe C têm muito medo de você. Deixar Ishinose com raiva é uma coisa muito assustadora. E então foi assim. Então eu deixei os meninos com medo de mim, como uma menina era como sofrer um duro golpe. Infelizmente, não consegui tirar essa coisa da cabeça, o que me impediu de estudar direito durante todo o intervalo do almoço.